prova da Guarda Civil de BH. Então faremos aqui uma correção de história de BH pelo simples fato de que todos os alternativos estavam previstos na biografia que a FGR colocou no edital. A primeira questão de história de Belo Horizonte, a 44, falava sobre um texto da administração municipal do prefeito Juscelino Kubitschek. Eu não vou ler o texto, né? Os interessados pausem o vídeo, parem e olhem aí o texto, né? Para poder assimilar. Para matar a curiosidade, então tá aqui, ó, lá no texto, na biografia do Cedro. Então caiu bastantes questões e acho que foram 3 questões desse texto do Cedro. Quem conseguiu ler ele, era um texto grande, mas dava para ler, conseguiu assimilar. Mas quem não conseguiu, né, pelo canal aí a gente colocou uma parte só de Juscelino Kubitschek, conseguiria realizar as questões. Uma analogia sobre as questões da prova e os flashcards que a gente fez. Então o cara conseguiria. Mas as questões de história foram basicamente a cópia do texto do Cedro e de mais alguns autores que estavam previstos no edital. Por exemplo, nessa questão aí, a questão estava na página 2 do texto do Cedro. E aí nota-se aí de verde que a imprensa e o poder público se articulavam para difundir o discurso de que era necessário reformular imediatamente esses guetos em formação, já que se construíam pontos nefrálgicos de violência e insalubridade que, além disso, prejudicavam a imagem estética da cidade. Quem aí olhou o canal conseguiu ver também que a gente citou algumas situações desse texto, porque a gente leu esse texto aqui e a gente aprofundou em todas as biografias, porque não adianta o cara querer pesquisar coisa fora do edital, sendo que o edital mesmo já coloca o que ele vai cobrar. A questão 45 aí, ainda falando sobre o texto de Belo Horizonte e La Plata, eu acho que é o primeiro texto aqui, ó, a biografia é o primeiro texto do Arruda, Rogério Pereira Arruda. Então acho que é um mestrado, uma revista, a revista de história. Estava previsto também, eles só copiaram e colaram, a FGR, não teve o trabalho nem de montar alguma questão. Não é uma crítica, né? Porque se for assim sempre, é só estudar pela biografia, fica mais fácil. Agora a questão 45, então Belo Horizonte e La Plata, a gente conseguiu ler esse texto também. E não estava tão complicada, a FGR colocava entre 2 opções, né? Você ficava entre duas eram mais fáceis e 2 eram mais difíceis, como costuma fazer as provas. E a 45 chegou La Plata. Aí fala que La Plata de Belo Horizonte surgiriam com cidades modelos ideais e rapidamente demonstraram as distâncias entre seus planejamentos e sua execução. Elas são provas de grande hiato existente entre idealização de uma ocupação e apropriação efetiva do espaço. A letra D, que poderia ficar um pouco de confusão, a gente achou aqui também no texto, e ele trocou só o inviabilizar, colocou inviabilizar em vez de viabilizar. Quem teve uma leitura bem atenta conseguiu perceber esse prefixo aí para ajudar a realizar essa questão. A questão ela não é uma questão fácil, o cara tinha que ter uma ideia bastante ampla do conhecimento de BH. E assim, nem quem lê o texto conseguiria fazer assim, uma análise, porque não memorizou todos os conceitos do texto. Mas pelo conhecimento bem brando de Belo Horizonte, conseguiria fazer essa analogia de La Plata com Belo Horizonte e encontraria a questão certa, que é a letra A. A questão 46, já sobre um outro texto, o mercado do crack e violência, é uma questão que a gente entende que o mercado do crack, quem conhece ali a região da Pedreira Prado Lopes, na frente, onde tinha a Cracolândia ali, eles fizeram até um posto de gasolina do lado, entre a IAPI também, conseguiria saber um pouco sobre essa questão. Está prevista aqui, ó, no texto do Sapori, do Luiz Flávio, estava no edital, eles só tiraram também e colocaram na pergunta. Como vocês podem ver, também foi uma questão copiada do texto, da bibliografia, do edital que pediu.
E assim, nos nossos flashcards, vocês podem perceber que a gente deu ênfase em ler sobre o Fica Vivo, o programa do Estado Fica Vivo, que é no mundo inteiro, aquele trem todo que a gente falou. E você conseguiria excluir duas questões, duas alternativas da prova, só observando o que a gente falou, a recomendação de ler sobre o programa Fica Vivo, que já caiu na prova anterior e caiu de novo. Aí quem conseguiu escutar o que a gente está falando conseguiu acertar essa questão com facilidade, porque a letra C também se anularia facilmente, observando que a sucessão de homicídios começou a atrair. Nada atrai as pessoas por causa dos homicídios. Então, certamente você marcaria a letra D até por exclusão, mesmo que foi uma cópia do texto da revista do Luiz Flávio, né? Questão 47. A questão 47, voltamos aí no texto do Cedro. Eles buscaram muito esse texto, tem bastante conteúdo lá. Não é uma questão fácil, mas a gente a gente foi um dos únicos canais aí que falamos sobre a influência do Corbusiana em Belo Horizonte e para o Oscar Niemeyer junto com o Lúcio Costa, porque o Oscar Niemeyer, ele seguiu muito a teoria corbusiana e você conseguiria acertar. Nos nossos flashcards a gente colocou uma questão que perguntava sobre Corbusiana, a teoria corbusiana, na influência de Oscar Niemeyer nas construções dele. Na Carta de Atenas. Usando ferro, de concreto e tudo. Então, se a pessoa consegue entender que as questões do nosso flashcard ajudaram ela, ela vai pesquisar mais a fundo e vai conseguir acertar a questão. Não pode se omitir na hora de ler mais sobre o assunto. A gente deu um toque sobre essa teoria corbusiana, a pessoa tinha que buscar saber o que era. Aí na biografia do texto, a gente encontrou aqui essa parte que falava sobre a teoria corbusiana no texto, falando que a influência corbusiana no planejamento da nova capital por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa se fez notar pelo estilo habitacional de blocos uniformes, pelo uso de ferro e concreto, como também pela intenção segregadora de evitar o processo de favelização que pudesse comprometer a estética urbana. Falou que ainda errou, deixou de colocar um E aqui, não cabe anulação, acho que nenhuma questão aqui de história cabe anulação porque deixou de colocar o E, Lúcio Costa aqui. E aí vamos seguindo. Questão 48. Falava sobre também o texto do Cedro, então daí já foram bastantes questões aí do texto do Cedro. É uma questão relativamente difícil, mas quem entende que JK ele foi crucial para o desenvolvimento da cidade, acertaria essa questão. Que analisaria mais o texto, e o edital estava indicando bastante questões sobre JK, e deveria ter uma pesquisa mais a fundo. A gente fez até flashcards sobre Juscelino Kubitschek. A gente não abordou exatamente o que caiu na prova, nesse aspecto aí, mas a gente deu muitas dicas do quão importante foi Juscelino Kubitschek nas obras que ele fez na cidade. Então, pela uma analogia, conseguiria sim acertar essa questão. Pessoal, a gente entende que é complicado porque estudar para concurso não é fácil, tem muito conteúdo, muito cursinho mandando material, então tem que saber escolher bem o que vai ser estudado e focar principalmente no edital. Então o edital nessa prova ele foi principal para quem conseguiu atingir uma quantidade de acertos relevante. O edital ele fez a diferença. Aí tá aí o texto do edital que a gente colocou, a gente achou aí o texto. E que a gente leu esse texto e tá aí, eles copiaram e colaram essa expressão aí na letra C, e foi isso que aconteceu. É difícil de memorizar o texto inteiro, então quem lê o texto conseguiria fazer uma análise maior e depois pesquisar mais e conseguiria excluir as outras alternativas. A questão 49, uma questão também que não foi tão fácil, tinha que memorizar, e a gente entende que o tombamento é uma coisa que é absurdo falar em que tombar pode se tombar, alguma coisa, pode destruir alguma coisa, mas estava escrito no texto da Brandão um texto diferente aí,
a política de proteção do patrimônio cultural de Belo Horizonte, está previsto, e está na página 8 do texto da Mariana, que falava justamente, ele só copiou e colou, né? Adotar prioritariamente a proteção através dos conjuntos urbanos não exclui, entretanto, a possibilidade de se efetuar tombamentos de imóveis ou registro de manifestações culturais isolados, ou seja, em áreas fora daqueles conjuntos estabelecidos ou em estudos de inventário. Essa questão é a alternativa certa, é a letra A aí. E essa questão, no edital estava lá o PDF, né, desse texto da Mariana. Mas não, a pessoa que copiasse esse link, né, que estava lá e colocasse no Google não conseguiria abrir. Estava com uma criptografia diferente, estava difícil. Mas aí, se ele digitasse o texto da Mariana Guimarães, abriria no Google e aí ele conseguiria ler também esse texto e achar a resposta dessa prova aí. E a última questão 50, ainda sobre o texto da Brandão, está previsto também lá no edital do concurso. Aqui na página 2 do texto da Mariana falava que o município de Belo Horizonte teve sua política de preservação e promoção do patrimônio. Então, apenas pela leitura, né, atenta desse texto aqui, a gente saberia disso. Excluiria as outras alternativas, ficaríamos com a letra B. No mais, treino é treino, jogo é jogo. A gente tentou abordar uma quantidade boa de questões. Sei que não teve com um complemento muito forte, porque a FGR ela cobra diferente das outras bancas de concurso, mas a gente tem que estudar muito mesmo, né? Não ficar pegado só no cursinho, ou só num conceito, ou só num jeito, não. Você tem que adaptar, pegar, entender ali, buscar mais informações, abrir o leque de informações, principalmente ficar muito atento aí no edital do concurso, para que não sejamos surpreendidos na hora de fazer as questões e na hora de ler a alternativa ali e ficar à mercê de um conteúdo só de um cursinho, que eles não conseguem abordar todos, né? Ninguém consegue abordar todo o conteúdo. E a gente não tem como prever, ainda mais uma banca pequena, né? Quando a banca maior, dá para aumentar a percepção. Se você não foi bem, continue estudando. E se você foi bem, também tem que continuar estudando, senhores. Porque o concurso não acabou e quem não foi bem vai ter outros concursos aí. Tem de Betim e tem o agente penitenciário. E bora pra cima, não pode parar de estudar. É o que pode te levar a uma vida melhor.